Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! Por que houve leis no Antigo Testamento? Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Você já parou para pensar por que existem regras? Por que temos semáforos nas ruas? Ou por que existem regras em um jogo de futebol? Imagine se cada um decidisse correr para um lado ou chutar a bola com a mão. Seria uma confusão total, não é? No vídeo de hoje, vamos entender um dos momentos mais importantes da Bíblia. O dia em que Deus deu as suas leis ao povo de Israel no deserto. Muitas vezes, pensamos que regras servem apenas para nos proibir de fazer coisas divertidas. Mas hoje, vamos descobrir que as leis de Deus foram dadas por um motivo muito mais especial: ordem e proteção. Vamos viajar até o pé de uma montanha fumegante e entender como o manual do Criador transformou um grupo de ex-escravos em uma nação santa. Introdução: o herói e o conflito. Imagine um povo que viveu centenas de anos sob o chicote do Egito. Eles eram escravos, não tinham direitos, não tinham uma constituição e só conheciam a violência e a opressão. Quando Deus os libertou de forma milagrosa, eles se viram no meio do deserto. Eram milhões de pessoas, sem uma estrutura, sem juízes e sem leis claras. O caos começou a aparecer. Como resolver uma briga por causa de uma ovelha? Como garantir que os mais fortes não maltratassem os mais fracos? O herói aqui é o povo de Israel, mas o conflito é interno. Eles eram livres fisicamente, mas suas mentes ainda estavam presas ao estilo de vida egípcio. Eles precisavam de uma identidade. Eles precisavam saber quem era o Deus que os havia libertado e como deveriam viver para serem diferentes de todas as outras nações. O deserto era um lugar perigoso. E o maior perigo não eram apenas as feras ou a sede, mas a desordem moral. Sem uma bússola ética, a liberdade de Israel se transformaria rapidamente em autodestruição. Eles precisavam de um mapa do coração. E é exatamente isso que estava prestes a acontecer no Monte Sinai. O encontro tenso. Deus desce ao Sinai. O cenário era de tirar o fôlego e, ao mesmo tempo, aterrorizante. O povo de Israel estava acampado diante do Monte Sinai. De repente, a montanha foi coberta por uma nuvem densa e escura. Relâmpagos riscavam o céu e o som de um trovão fortíssimo, que parecia o toque de uma trombeta celestial, ecoava por todo o acampamento. A montanha inteira tremia e fumegava, pois a presença do Senhor havia descido sobre ela. O povo estava paralisado de medo. Eles entenderam, naquele momento, que Deus não era apenas um amigo bondoso, mas o Deus Todo-Poderoso, Santo e Justo. Moisés foi chamado para subir ao topo da montanha, entrando na nuvem de glória. Enquanto o povo esperava lá embaixo, em um silêncio absoluto e respeitoso, o encontro tenso entre a santidade de Deus e a humanidade pecadora estava acontecendo. Deus começou a ditar as suas leis. Não eram sugestões ou dicas de bem-estar. Eram decretos reais. O ambiente carregado de poder mostrava a seriedade do que estava sendo entregue. A vida e a morte estavam em jogo. Se o povo quisesse viver na presença de um Deus tão santo, eles precisavam aprender a viver de forma santa também. O milagre. A lei, escrita pelo dedo de Deus, o grande milagre desta narrativa, não é apenas o fogo na montanha, mas o fato de o Criador do Universo ter se comunicado diretamente com suas criaturas. Deus entregou a Moisés 2 tábuas de pedra, e a Bíblia diz algo maravilhoso. Elas foram escritas pelo dedo de Deus. Imagine só! O próprio Senhor esculpiu as palavras que mudariam a história da humanidade. Os 10 mandamentos não eram apenas regras secas, eram um reflexo do caráter de Deus, transformado em instruções para os homens. Essas leis traziam uma ordem milagrosa. Elas ensinavam a amar a Deus acima de tudo e a respeitar o próximo como a si mesmo. O milagre da lei é que ela trouxe dignidade aos seres humanos. Ela protegia a vida não matarás, protegia a família honra, teu pai e tua mãe, protegia a propriedade não furtarás, e protegia a verdade, não dirás falso testemunho. No meio de um mundo antigo, onde os reis faziam o que queriam, o povo de Israel recebeu uma lei
onde até o menor órfão ou a viúva mais pobre tinham direitos garantidos por Deus. A lei era um milagre da justiça no meio de um mundo cruel. A lição e a aplicação. O muro de proteção. Pequenos heróis. Hoje em dia, muitas pessoas acham que as leis do Antigo Testamento são ultrapassadas. Mas vamos entender a lição preciosa que elas nos deixam sobre o coração de Deus. A lei como proteção. Pense na lei de Deus como um cercado ao redor de um despenhadeiro. O cercado não está lá para tirar sua liberdade de correr no campo, mas para impedir que você caia e se machuque mortalmente. Quando Deus diz, não faça isso, Ele está dizendo, eu te amo e não quero que você sofra as consequências dolorosas do erro. As leis de Deus são para nossa proteção e para que possamos viver uma vida longa e feliz. A ordem no coração. Deus deu as leis para que houvesse ordem na sociedade, mas também para mostrar que não conseguimos cumpri-las perfeitamente sozinhos. A lei funciona como um espelho. Ela nos mostra onde estamos sujos para que possamos procurar o sabão, que é o perdão de Deus. No Antigo Testamento, a lei apontava para a necessidade de um Salvador. Ela nos ensina que Deus valoriza a disciplina, a honestidade e a pureza. Seguir os caminhos de Deus traz paz, enquanto ignorar suas leis traz confusão e dor. Portanto, pequenos heróis, não vejam as regras da Bíblia, ou mesmo as regras da sua casa e escola, como algo ruim. Elas são as ferramentas que Deus usa para moldar o seu caráter e para manter você seguro. Quando vivemos com ordem, mostramos ao mundo que servimos a um Deus que é o autor da paz e não da confusão. Conclusão. Pequenos heróis, a lei de Deus é um presente que nos ensina a amar. Jesus resumiu todas as leis em apenas duas: amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Se fizermos isso, estaremos cumprindo todo o propósito daqueles mandamentos dados no Sinai. Se você gostou de aprender que as leis de Deus servem para nos proteger, deixe o seu like e se inscreva no canal Pequenos Heróis da Bíblia. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que todos saibam que as regras de Deus são, na verdade, um grande abraço de proteção para nós. E você? Qual dos 10 mandamentos você acha mais importante para o mundo de hoje? Escreva nos comentários! Oração. Querido Deus, obrigado, porque o Senhor se importa tanto conosco, a ponto de nos dar instruções para a vida. Obrigado pelas tuas leis, que nos protegem de nós mesmos e nos ensinam a viver em paz com os outros. Perdoa-nos quando somos desobedientes ou quando achamos que as tuas regras são pesadas. Ajuda-nos a entender que os teus mandamentos são caminhos de luz. Escreve a tua lei no nosso coração, para que possamos te agradar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, a lei de Deus é o mapa que nos guia com segurança pelo caminho da vida. Um grande abraço a todos e até a próxima. Pequenos Heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.